Boa noite, sejam bem-vindos. A paz de Cristo ao seu coração. Deus vai libertar você hoje, para que você sirva a Ele livre, para que você se relacione com Ele livremente, em nome de Jesus. Eu vou ler João 11, do 38 ao 44. Vamos lá então. E outra vez Jesus ficou muito comovido. Nisso chegaram ao sepulcro. Era uma gruta com a pedra pesada fechando a entrada. Tira a pedra, disse Jesus. Porém Marta, a irmã do morto, falou: mas o mau cheiro será terrível, porque ele já está morto há 4 dias. Eu já não disse que, se você cresce, veria a glória de Deus? Disse Jesus. Então tiraram a pedra para um lado. Foi quando Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças dou ao Senhor, porque me ouviu. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso por causa dessas pessoas que se encontram aqui, para que creia que o Senhor me enviou. Então Jesus gritou bem alto: Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu, preso com faixas de linho nas mãos e nos pés, e com o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem ir. Amém? Eu li João 11, do 38 ao 44. Ele está contando a história, né? É o que está escrito, é o que está na Bíblia. E eu quero explicar. Lázaro era um dos melhores amigos de Jesus, ou o melhor amigo de Jesus, porque Jesus tinha os discípulos. Mas Lázaro era um amigo íntimo de Jesus. Lázaro, Maria e Marta. E Lázaro morreu. E mandaram o recado para Jesus, que Lázaro, seu melhor amigo, morreu. E Jesus foi até o sepulcro de Lázaro. E ali, o maior milagre da Bíblia. Jesus ressuscitou Lázaro, que estava há 4 dias morto. E essa história, ela vem nos ensinar, vem trazer várias revelações, porque Lázaro saiu, porque era de costume na época, passar faixas nas mãos, nos pés, fazer com as pessoas como uma múmia, né? Era normal colocar panos nas pessoas e amarrá-los às mãos, essa coisa toda, naquela época. E Lázaro, quando Jesus fala para ele sair para fora, ele sai com dificuldade, preso, os pés presos, as mãos presas, envolto de faixas e um pano no rosto, sem enxergar. Saiu com dificuldade. E eu quero entrar na palavra. Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos dificuldades em algumas áreas de nossas vidas. Encontramos uma nova vida em Cristo, mas estamos presos a algumas coisas, a algumas situações. Lázaro foi tirado da pedra para que ele saísse para fora. E você que está aí do outro lado,
que já encontrou Jesus, foi tirada uma pedra para que você enxergasse Jesus, para que você conhecesse Jesus. E você conhece Jesus. Viu Jesus quando você aceitou. Mas, quando viemos do mundo do pecado e encontramos Cristo, começamos a se relacionar com Cristo, conhecer Cristo, nós trazemos algumas coisas que vêm com a gente, que o mundo nos impregnou, a nossa vida, pelos problemas que passamos, pelas situações que passamos, nós trazemos isso quando conhecemos Cristo, quando aceitamos Cristo. E eu vou citar algumas dessas situações aqui, que eu creio que vai se encaixar com alguma situação que você está nesse momento. E Deus vai falar, já está falando com você. Porque o propósito dele, essa palavra ao seu coração. Vou citar algumas amarras, algumas faixas que nos impedem de viver uma vida livre em Cristo. Elas nos impedem. Estamos amarrados ainda a algumas coisas no coração, algumas coisas que impedem de nós termos uma vida livre em Cristo, que é o nome dessa mensagem. Uma vida livre em Cristo. E eu vou citar alguma dessas coisas e vou explicar. O pecado é uma delas. Relacionamentos errados, a segunda. Envolvimentos religiosos do passado, religiosidade. A quarta, dificuldade de autoaceitação. Eu vou explicar. Lembranças amargas, mágoas e ressentimento. E eu vou explicar uma por uma. O pecado, nós saímos do mundo do pecado, viemos para Jesus, encontramos com Jesus, começamos a se relacionar com Jesus, conhecer o Deus Todo-Poderoso, mas a carne, como ela tem uma tendência para o mal, de pecar, nós seres humanos, nós ainda temos dificuldade de abandonar o pecado. Estamos em Cristo, estamos caminhando em Cristo, com Cristo, mas o pecado ainda nos cerca e não conseguimos abandonar o pecado. Porque viemos de uma vida do mundo, que o pecado é costumeiro, e viemos para Cristo e não conseguimos abandonar. Como Lázaro saiu envolto com dificuldades. Mas Jesus vai te libertar hoje, em nome do Senhor Jesus, de todas essas amarras que nos impedem de ter uma vida livre, um relacionamento com Jesus. Amém? Os relacionamentos errados. Nós encontramos Cristo e temos amizades, pessoas que costumeiras no pecado, que não se libertou, não encontrou Cristo ainda. Estão presos ao pecado, ao mundo, e são amigas, são suas amigas, amigos, que sempre te convida para voltar para o pecado, e você tem cedido a essas tentações. As pessoas que não estão libertas ainda, como você já encontrou Jesus, já saiu da caverna,
Jesus já tirou a pedra para que você tenha um relacionamento com Ele. Mas os relacionamentos errados impedem que você se relacione com Jesus. Porque você não abandonou essas amizades que ainda te tentam ao pecado, te levar ao pecado. E você não consegue avançar em Cristo. Você não consegue dar passos largos em Cristo. Você não consegue ter um relacionamento com Cristo. Porque vai à igreja, tem um tempo de relacionamento, mas volta para casa e volta aos pecados, às pessoas que te enfraquecem, que te leva a fazer coisas erradas, que Deus não se agrada disso. Mais uma amarra que está te prendendo. Vou ler a terceira. A dificuldade de autoaceitação. Eu já pulei para a quarta, mas eu vou voltar na terceira. E eu vou ler essa. A dificuldade de autoaceitação. Pessoas que têm dificuldade para formar um grupo de amizades. Pessoas que têm dificuldade para ir até a igreja, com medo de não ser aceita no meio dos amigos, no meio da igreja. Tem dificuldades, são barreiras, estão atadas ainda. Ou já está na igreja e não consegue fazer amizades porque tem medo da autoaceitação. Tem barreiras ainda que impedem ela. São amarras ainda que estão travando a sua vida espiritual, a sua caminhada com Cristo. Mas Deus vai te libertar hoje, porque o propósito dele é que você seja livre em Cristo Jesus. Eu vou ler a terceira. Eu pulei da segunda para a quarta. Eu vou voltar na terceira, que é envolvimento religioso no passado. Você está preso à religião. Você ainda está preso aos ensinamentos que a religião de geração veio da sua geração de família, está impregnado no seu coração. Coisas que não agradam o coração de Deus, que ainda estão presas no seu coração. Você não conseguiu se libertar. Você está amarrado à religião ainda. Você conhece Cristo. Você está conhecendo Cristo, mas não abandonou a religião do seu coração. Jesus não é religião, tá? Jesus não é religião. Mas temos que estar dentro de uma religião para que tenhamos comunhão, para que possamos fazer a obra, para que possamos ser libertos, para que possamos ser transformados através de Jesus. Mas a religião do passado, a sua antiga religião, não sai do seu coração. Você não consegue se livrar do seu passado religioso. A religiosidade ainda toma conta do seu coração. Nós temos que ser livres em Cristo. A religião, ela não te liberta. Quem te liberta é Cristo. A religião não te leva para o céu. Ela te ensina o caminho que é Cristo a te levar para o céu. A religião, ela não te cura. Cristo te cura. Tudo é Cristo. A religião, ela vem nos abençoar. Ou pregar coisas que não estão na Bíblia. Ensinamentos que não vêm da Bíblia. Ensinamentos de homens. E as pessoas aceitam aquilo e levam para o resto da vida. E não encontram Cristo, porque estão presos. O coração está cheio de religiosidade. Não tem espaço para Cristo. E não tem um relacionamento com Cristo. E Deus vai te libertar hoje. Porque o propósito dele é que você se relacione com ele. Essas amarras vão ser desfeitas. Esse pano que está tampando os seus olhos, essas escamas que estão tampando os seus olhos, para que você se relacione, para que você se aprofunde em Cristo, para que você se relacione com Cristo, para que você seja livre em Cristo.
E eu vou ler o quinto. Lembranças amargas. Acontecimentos anteriores que deixaram mágoas no seu coração. Feridas no coração que não cicatrizaram ainda. E você tem trago isso e tem te prejudicado. Você não consegue perdoar. Você não consegue pedir perdão. Você não libera o perdão para a pessoa. Você foi machucada com palavras, com ofensas. E isso te impede que você se relacione com Cristo. Ei, filho, ei, filha, se você não perdoar, ser semelhante a Cristo, perdoar, Cristo foi traído e foi para a cruz, pagar pelos nossos pecados, pagou pelos nossos pecados, morreu por nós, e você não consegue perdoar uma pessoa sequer. Às vezes não conversa com seu irmão, às vezes não conversa com seu pai, com sua mãe, não perdoa. Sabemos que é difícil de perdoar, sabemos que é difícil, mas para que você tenha uma vida livre em Cristo, você tem que perdoar. Você precisa liberar perdão, você precisa pedir perdão para essas pessoas que te machucaram. É essas que te machucaram. E você não consegue ter um relacionamento, porque nós temos que buscar a santidade, nós temos que se afastar do pecado, nós temos que afastar das pessoas que nos levam para o mau caminho, relacionamentos errados, nós temos que tirar essa barreira que nos impede de relacionar com as pessoas dentro das igrejas, amigos que vão te abençoar, não pessoas que vão te levar para o mau caminho, lembranças amargas ainda que está no seu coração, as lembranças do passado, traições, complicações em relacionamentos que está marcando você aí no seu coração e você não conseguiu liberá-las ainda, você não conseguiu desfazer delas ainda, mas Jesus vai fazer a obra na sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus, porque é o propósito dele te libertar, como ele ressuscitou Lázaro. E ele vai ressuscitar a alegria no seu coração, ele vai ressuscitar a paz, ele vai ressuscitar o perdão no seu coração, para que você consiga tirar essas amarras que estão te prendendo ainda do seu passado, essas coisas ruins que te prendem ainda. E você não consegue ter um relacionamento com Jesus, tem dúvidas. E é através do perdão. Quando nós perdoamos uma pessoa, quando nós não perdoamos, nós carregamos essa pessoa para onde nós vamos. A dor no coração continua quando não perdoamos uma pessoa. Mas quando nós perdoamos essa pessoa, presta atenção aqui, ó, você solta essa pessoa da sua vida. Isso se chama perdão, soltar a pessoa. E você tem uma paz no coração, sai aquele peso das suas costas. Para que nós tenhamos um relacionamento com Cristo, nós temos que perdoar. É um dever do cristão perdoar. Nós temos que amar o nosso próximo. Como nós vamos servir Cristo, sendo que nós não perdoamos? Se Ele nos amou primeiro na cruz. E você não consegue perdoar um parente. Você não consegue perdoar relacionamentos passados, que você não está nele mais, mas não consegue perdoar, está machucada ainda, mas Jesus é o remédio para a sua vida. Ele quer tirar essas amarras que te prendem, de você se relacionar com Ele, de você ter um envolvimento maior com Ele, de você conhecer Jesus, para que você seja curada. Hoje, abra seu coração, comece a lembrar aí a quem que você precisa pedir perdão, a quem que você deve dar o perdão, para que essa cicatriz cura e fica só a cicatriz, mas não fica pus por dentro, por baixo da cicatriz. Não fica o machucado, a ferida, seja cicatrizada na sua vida, no seu coração. É através do perdão, filho. É através do perdão, filho. Para que você tenha uma vida livre em Cristo. Mágoas e ressentimentos é a última. Coisas que você deixou de fazer. Talvez você
Está afastado da sua mãe, do seu pai. Você não consegue se relacionar. Está magoado com seu pai, com sua mãe, porque ele te corrigiu, porque ele chamou a sua atenção, porque ele te quer o bem, principalmente o jovem, o adolescente. Não aceita a correção dos pais, quer viver uma vida livre, em pecado. Você adulto também, que deixou de fazer algo para seu pai, para sua mãe, para sua esposa, ou para o seu esposo, ou para o seu filho. Hoje talvez não está aqui conosco mais, o seu ente querido, e você tem essa mágoa no coração, esse ressentimento de você não ter feito lá atrás, e mexe com você, te traz angústia, não deixa você dar passos para se relacionar com Jesus, porque o seu passado ainda te condena. Mas basta você crer em Deus, como Jesus falou para Marta. Você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. O milagre acontecer na sua vida, as ataduras ser tiradas da sua vida, as amarras ser tiradas da sua vida, para que você se relacione com Jesus, para que vocês tenham um relacionamento com Cristo, porque Ele já tirou a pedra para que você enxergue Ele, para que você conheça Jesus, e você já veio para o caminho, você já está caminhando com Jesus, mas essas coisas ainda te trazem angústia, as feridas no coração ainda te impedem para que você abra seu coração, para que você confesse seus pecados, coisas ainda, dificuldade de autoaceitação na sociedade, na igreja. Mas Deus tem um milagre para você hoje. Deus tem um milagre, como o maior milagre da Bíblia, que foi ressuscitar o seu melhor amigo Lázaro. E Ele tem um milagre para a sua vida. Vai tirar essas amarras que te impedem de você dar passos. Você está preso, não está enxergando Jesus direito ainda, como Lázaro não enxergou Jesus no início ali. Por quê? Estava preso. Você está com vida, você está com saúde, mas está machucado, está machucada, está sentida, sentimento, está sentimental qualquer coisinha. Te fere. Nós temos que ser livres em Cristo. Nós temos que se relacionar com Cristo. Nós temos que confessar nossos pecados. É através do poder da palavra. A palavra tem poder de amaldiçoar como de abençoar. E você precisa confessar seus pecados. Você precisa de afastar das pessoas que te levam para o mau caminho. Que hoje seja quebrado essa autoaceitação, essa dificuldade que você tem na sua vida de relacionar com pessoas. Essas mágoas, esse ressentimento que você tem do seu passado, vai ser quebrado hoje em nome do Senhor Jesus. Que eu vou fazer uma oração aqui, para que seja quebrado sobre a sua vida essa maldição, essas mágoas, essa cicatriz ainda, essas coisas que estão te prendendo ainda, para que você seja livre em Cristo. Eu vou ler, para que você entenda. 44. Então Jesus gritou bem alto: Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu, preso, com faixas de linho nas mãos e nos pés, com o rosto envolvido em pano. Lázaro estava preso, como você está preso ainda, a situações, a coisas que te amargura ainda, coisas que traz ódio para o seu coração. E isso te afasta de Deus, filho. Isso te afasta de Deus, filha. Você tem que liberar. Você tem que afastar das coisas que te impedem de você ter um relacionamento com Cristo. De coisas que te impedem de você se relacionar com Cristo. E para isso você tem que se libertar. Você tem que se confessar. Você tem que se aceitar. Você não é pior do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Você é uma preciosidade de Jesus. Você já conhece Jesus. Mas essas barreiras te impedem ainda. Está amarrada, as faixas te prendem ainda. Mas eu profetizo
libertação sobre a sua vida. Eu profetizo Cristo livre na sua vida, você livre em Cristo. Porque isso que é andar com Cristo, é livre do nosso passado. O passado não nos condena mais, porque estamos em Cristo. Ele já pagou todos os nossos pecados, os nossos erros. Mas que isso saia do seu coração, saia da sua mente. Eu profetizo libertação, eu profetizo cura sobre a sua vida, para que você tenha uma vida livre em Cristo. Eu vou ler o último versículo. O 44 final. Receba em nome de Jesus. Jesus disse: desamarre as faixas e deixe ir. Jesus está dizendo para você, as faixas estão desamarradas, você é livre em Cristo, você está sendo liberto agora, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo libertação sobre a sua vida. Ah, papai, cicatrização das feridas nesse coração, as amarguras, as coisas que ainda impedem essa pessoa de avançar. Deus, cura esse coração agora, papai. Tira todo impedimento, como o Senhor tirou a pedra para que Lázaro saísse para fora e mandou tirar as faixas que impediam o seu rosto, o seu caminhar e as suas mãos desatadas, Senhor. Eu profetizo libertação sobre essa vida, cura. Eu profetizo vida livre em Cristo, em nome do Senhor Jesus. Filho, filha, é isso que Jesus tem para você, é vida em abundância, é alegria. Eu profetizo alegria sobre a sua vida, eu profetizo paz sobre esse coração, eu profetizo cura sobre esse coração ferido, essas mágoas, ressentimentos, largue para trás, largue no mundo, largue no seu passado, não traga isso para a vida que você está levando agora. Deixa o passado para trás, mesmo que você lembre que isso é normal na nossa mente, mas que você não consiga deixar isso no seu coração. Perdoe as pessoas que te magoou, perdoa as pessoas que te traiu, perdoa as pessoas, tira esse peso nas suas costas, nesse seu coração, para que você seja livre em Cristo. Depende de você. Jesus já está falando ao seu coração, e perdoa, filho, que eu estou contigo, eu quero que você me conheça, eu quero que você se relacione comigo, eu quero que você seja transformado, mas depende de você. Jesus não força ninguém a fazer nada, depende de você. É você que tem que mudar a sua vida, é você que tem que andar para o caminho de Cristo, é você que tem que se relacionar com Cristo. Depende de você, depende do seu perdão, depende da entrega, depende de confessar. Confesse os seus pecados, dizer: Jesus, ele já pagou pelos seus pecados. Confesse a Ele, para que você seja perdoado, perdoada. Deus abençoe a sua vida. Que você encontre a paz que Cristo tem. Que você encontre a alegria que em Cristo tem. Que você encontre a cura em nome do Senhor Jesus para todas essas amarras que te prendem ainda. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo portas abertas, bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que Deus abençoe cada dia mais. Que você seja livre em Cristo, em nome do Senhor Jesus. Jesus te ama, tá? Ele quer tirar tudo isso que está te prejudicando de caminhar com Ele, de se relacionar com Ele. Deus abençoe a sua vida. Perdoe, ame mais, perdoe mais, dê o perdão. Jesus te ama e eu também. Fica com Deus. Um forte abraço.